Olá! Então, eu vou ensinar a fazer uma nova one way, de um fator, né? Uma nova de um fator. Então, aqui tenho meus dados, né? Que eu coletei, tá? E a nova a gente faz sempre quando a gente quer diferença de médias, sendo que a gente tem de uma variável, né? No caso aqui a gente vai fazer dessa média aqui, que seria a atitude frente à estatística, e quando a gente tem mais de dois grupos, né, que impossibilita a gente fazer um teste T, né, então a gente tem, vou fazer com essa variável aqui, que os alunos responderam se está cursando duas graduações, se já é formado ou é a primeira graduação, tá? Eu vou abrir numa nova planilha aqui, vou chamar essa planilha aqui de A Nova, e vou copiar aqui essas duas colunas para ficar mais fácil. Tá. Então, para a gente fazer a nova, primeiro a gente precisa, nesse caso aqui, organizar o banco de uma forma diferente. A gente precisa ter 3 colunas aqui, né, a quantidade de colunas que forem os grupos, e eu vou fazer de uma forma bem simples, né, então vou colocar aqui 2 cursos, né, quando a pessoa está fazendo 2 cursos concomitantemente, formado, quando a pessoa já é formada, e aqui primeira que é a primeira graduação, tá? E aí eu simplesmente vou copiar aqui os valores para ficar mais fácil, né? Poderia fazer uma fórmula, mas para não complicar a vida vou fazer assim, tá? E daí, para fazer a nova, a gente poderia fazer a nova por meio de fórmulas, né? Mas o Excel ele tem ele tem uma extensão que nos permite fazer a nova de uma maneira bem fácil. Então, vai em arquivo, opções, tá? Suplementos, e vai selecionar aqui ferramentas de análise, tá? E colocar aqui ir, e daí clicar esse ferramentas de análise, tá? O meu já tá selecionado, mas provavelmente se não aparecer, ou de vocês pode ser que não esteja, tá? Então tem como fazer isso. Quando acontece isso, a gente vai em dados e vai aparecer aqui análises, né? Tá? Então aparece aqui análises, né? Nessa janela aqui dados. Então eu vou clicar em análises, tem várias análises, né? E a que a gente vai usar aqui é a nova um fator, né? Porque eu tenho uma variável só que vou fazer a diferença dos níveis de atitude frente à estatística em 3 grupos, né? Quem tem está fazendo os dois cursos concomitantemente, quem já é formado e quem está fazendo a primeira graduação. Então, eu seleciono aqui a nova e ele pede para eu selecionar o intervalo de entrada, que no caso aqui é esses 3 colunas, né? Então, eu seleciono as 3 colunas, elas estão agrupadas por colunas e na primeira linha tem os rótulos da variável, tá? Então, aqui tá aqui. Cuidado para não colocar um nome muito grande aqui, né? Colocar uma palavra só quando vocês forem fazer. E eu posso escolher aonde que eu quero que a saída seja. Eu vou colocar que eu quero aqui em cima, né? Começar daqui. Aí fica na mesma
na mesma saída, aqui nessa mesma folha, né, do Excel, tá? Eu dou OK. Deixa eu só ver. Aqui tá. Pronto. Então aqui já saiu o resultado da nossa nova, né? Aqui tem as médias de cada um dos 2 cursos, formando em primeira graduação. Aqui tem a variância, né? E a nova, lembra que é um teste F que a gente faz, e a gente tem o p-valor. Aqui eu vou transformar ele em numérico para ficar mais fácil de vocês olharem o valor, né? Então vamos fazer as hipóteses. As hipóteses do nosso teste H0, que é as médias, né? As médias de, nesse caso, atitude frente à estatística são iguais entre os grupos, né? E a nossa hipótese alternativa é pelo menos uma das médias é diferente das demais. Médias, no caso aqui de estatística, de atitude frente à estatística, tá? Então, aqui vou... Tá, beleza. Então, a gente tem H1 e H0, né? Tá bem. E daí aqui a gente lembra que como a gente interpreta, né? Se esse p-valor, vou colocar igual ali, valor p for maior ou igual ao nosso nível de significância, né? Vou colocar aqui já o nosso nível de significância que a gente usa normalmente, que é 0,05. Mas vou colocar aqui nível de significância. Então, a gente não rejeita H0. Se p-valor for menor que o nosso nível de significância, no caso 0,05, a gente rejeita H0. No nosso caso aqui, o p-valor é menor, vou colocar em amarelo aqui, é menor que 0,05, então a gente vai rejeitar H0 e a gente vai dizer que pelo menos, né, a gente vai concluir aqui que pelo menos uma das médias é diferente das demais. A gente não sabe por esse teste da nova qual das médias é diferente com qual, né? Então a gente tem que fazer um teste pós-ROC. Então é isso que a gente vai fazer agora, teste pós-ROC, né? Como que funciona o teste pós-ROC? O teste pós-ROC é um teste T, né? É um teste T corrigido, de alguma forma corrigido. Eu vou fazer um teste pós-ROC pelo Bonferroni, tá? Tem vários métodos, um deles é o Bonferroni. Então aqui a gente vai fazer comparações de grupo. Comparações de grupo. Aqui a gente vai fazer o nosso p-valor, né? O teste do p-valor pelo teste T, né? O teste T normal, tá? Sem a correção. E a gente vai ver se eu rejeito H0 pela correção de Bonferroni, tá? Então, rejeito H0. Então, aqui eu vou colocar assim. Quais que são os nossos grupos, né? As comparações. Então, 2 cursos e formado. A pessoa que está fazendo 2 cursos e formado. 2 cursos versus o primeira graduação e formado versus primeira graduação, né? Eu vou fazer a comparação entre um e outro. Como que eu faço este teste T, né? Eu vou fazer aqui teste.t
e ele vai pedir para eu selecionar as duas matrizes. Então, é o 2 cursos com o formado. Então, eu seleciono essas duas. Aí é ponto e vírgula, ele pede se é uma distribuição bicaudal ou unicaudal. Eu quero saber se é diferente, né? Não maior ou menor. Então, bicaudal. E ele pergunta se é pareado, se as amostras, se a variância são iguais, então se tem homodasticidade, ou se a variação, a variância é diferente entre as amostras. No caso aqui eu vou assumir que elas são iguais, tá? Mas teria que fazer um teste para verificar igualdade das variâncias, tá? Mas para a gente simplificar, eu vou assumir igualdade. Aqui de novo, eu vou fazer a mesma coisa, comparação dos outros grupos. Então, 2 cursos e primeira graduação, bicaudal e igualdade de variância, e de novo formado comparando com primeira graduação, de novo bicaudal e igualdade de variância. Aqui, deixa eu colocar o numérico de novo. Tá? Então, a gente tem aqui esses valores do teste T, né? Esse é o valor do p-valor, né, do teste T. E eu preciso saber quando que eu vou rejeitar ou não, né? Então, no teste do pós-hoc, eu preciso fazer uma correção. Então, eu vou chamar aqui de correção de Bonferroni. Qual que é o nosso nível de significância, né? Significância é 0,05, como a gente sempre usa, né? Normalmente usa. E a correção de Bonferroni, como que é? Vou escrever aqui qual que é a fórmula. É o nível de significância dividido pelo número de testes que eu faço, de testes de comparação. Então, aqui no caso, eu estou fazendo 3 testes, então, eu vou fazer o nível de significância dividido por 3, tá? Então, esse aqui é o meu novo valor de comparação, para eu saber se eu rejeito ou não, né? Então, se o p-valor for menor que este valor, então eu rejeito, se não, eu não rejeito, tá? Então, vamos fazer aqui, se esse valor, se esse valor for menor que esse aqui, então rejeito, sim, se não, não rejeito. Aí. E aqui eu posso, eu só preciso colocar o cifrão aqui nessa cédula aqui para eu poder arrastar. Então, eu arrasto aqui, fica mais fácil. Tá? Então, deixa eu colocar aqui assim. Então, vamos fazer vamos fazer o H0, as hipóteses, né, que a gente esqueceu de fazer, hipóteses do nosso teste T, né, o H0 é que as médias, e daí vai depender de cada uma, né, as médias de quem está fazendo 2 cursos e que tem formando, né, as médias de atitude frente à estatística de quem está formando e de quem que está fazendo os 2 cursos concomitantemente são iguais, e H1, as médias são
são diferentes, né? Então, aqui, rejeito H0 aqui e aqui, né? Então, o que aqui ele está me falando, né? Que as médias de atitude frente à estatística de quem está quem está fazendo 2 cursos concomitantemente, então esse valor aqui, né, é diferente estatisticamente desse valor aqui, né? Essa média aqui dos 2 cursos é igual estatisticamente de quem está fazendo a primeira, que é aqui o que eu estou fazendo, né? E formando também estatisticamente diferente a média, né, da atitude de quem está fazendo a primeira graduação, tá? Então, eu tenho 2 diferenças de grupos aqui, e esses 2 grupos eu não tenho diferença, as médias são iguais, tá? Então, essa é a nova, né, de maneira fácil de fazer no Excel. Tá, e como que a gente pode descrever isso, né? Então, a gente pode colocar assim: os participantes foram divididos em 3 grupos. Então, a gente vai explicar, né? Aqueles que estavam fazendo a primeira graduação, aqueles que já eram formados em outro curso de graduação e aqueles que estavam cursando 2 cursos simultaneamente. Os resultados indicaram uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos, né? Então, a gente vai falar primeiro do teste da nova, né? Que é o teste F. A gente tem 2 graus de liberdade no F, que é esse aqui, o 2, e o entre grupos e o dentre grupos, né? Dentro dos grupos, que é 30, e o valor do teste F, que é esse aqui, 16,68. Vou colocar arredondar, né? E o p-valor, vamos colocar menor que 0,001, né? Aí a gente pode continuar aqui. Daí a gente falou que teve diferença. Qual diferença? A gente vai ter que reportar o teste ROC, né? Então, testes pós-ROC com correção de Bonferroni revelaram que os participantes já formados apresentaram médias significativamente mais altas de atitude frente à estatística. E daí aqui a gente vai reportar qual que é a média igual, então, dos participantes já formados, a média é 3,67, vamos colocar, e normalmente a gente coloca aqui o desvio padrão. Aqui ele fala da variância, vamos calcular aqui o desvio padrão. Aqui, vamos calcular o desvio padrão, é simplesmente a raiz quadrada aqui, né? Então, raiz desse valor aqui. Raiz desse valor aqui. E daí a gente reporta lá no resultado. Deixa eu quebrar aqui, né? Então, desvio padrão de 0,20, né? Não, desculpa, é 0,56. 0,56.
Pronto. Em comparação com os que estavam cursando a primeira graduação. E daí aqui a gente fala aqui, né? Então, primeira graduação, média 2,49, o desvio padrão de 0,57, né? Aí a gente tem que falar aqui o P, né? O nosso P, qual que foi? Aqui, né? De dois cursos, já formados. Isso, já formados já formados em comparação com a primeira graduação, é aqui esse P valor aqui, então, menor que 0,01, né? Beleza. E daí também, né, tem a outra diferença aqui, né, os formados com a primeira, né, então, primeiro que a primeira é esse, e os formados com os dois cursos, né, e com os que cursavam dois cursos simultaneamente. E daí aqui a gente vai colocar a média dos cursos, 2,89, DP, desvio padrão de 0,21, e o P de, aqui tem 0,003, né? Faltou igual aqui. E daí a gente pode colocar aqui que não houve diferença significativa entre os participantes da primeira graduação e os que cursavam dois cursos. E daí a gente pode colocar simplesmente o P aqui, porque as médias a gente já informou, né? Então, 0,086, né? Beleza, e assim que a gente reporta. Aqui lembrando que a gente precisa colocar em itálico todos essas abreviações, né, de estatísticas, tá? Aqui também no F e aqui também no P, tá? E aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês verem todo o texto. Tá bem? Então, esse aqui seria o textinho que a gente poderia descrever aqui nos resultados, né? Para análise de dados, na seção de análise de dados, a gente pode colocar bem simples, né? Então, podemos colocar assim: os dados foram analisados no Excel, foi realizada a nova de um fator para verificar se havia diferença nas atitudes. Deixa eu arrumar aqui, senão fica muito feio. Nas atitudes frente à estatística entre três grupos de participantes definidos pela sua situação acadêmica. Né? A gente poderia colocar essa definição aqui, essa divisão aqui também, né? Tanto faz. E daí também a gente pode colocar assim: também foi
foi aplicado um teste pós-hoc de Bonferroni para comparar os grupos, né? Então, aqui a descrição dos resultados e aqui a análise de dados, bem simples e fácil, né? Tá bem? Então, essa é a nossa análise de variância.